Capítulo 107 O Caminho do Desejo. Com a fama atual de Lin Ming na Cidade da Fortuna do Céu, havia muitas grandes potências que queriam mostrar sua boa vontade para Lin Ming. No entanto, devido aos regulamentos e costumes do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, eles não poderiam perturbar o cultivo de Lin Ming a menos que ele saísse do Palácio Marcial ou contactasse-os por sua própria iniciativa. Sob o estágio de Jade, o lago era tranquilo e brilhando verde profundamente, como se fosse uma enorme esmeralda líquida. Como era tarde no outono, as fileiras de salgueiros choramingando ao redor do lago já estavam secas, douradas. À medida que o suave vento do outono soprava através da superfície do lago, as folhas se armaram no ar como uma mariposa dourada antes de vibrar suavemente para baixo. O que foi surpreendente, porém, foi que não havia uma única folha que caiu no lago. Lin Ming sentou de pernas cruzadas na plataforma de jade do mar. Esta plataforma foi o conjunto mágico e ilusório que foi usado no teste de sonhos do exame de admissão. A plataforma era aberta apenas durante o início da primavera e outono quando os dois exames foram realizados. No entanto, não era mais o início do outono, então estava fechada para os discípulos do Palácio Marcial. No entanto, o status de Lin Ming era especial agora, então ele foi especialmente autorizado a treinar e sentir seu coração de artes marciais. Durante o exame de admissão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, quando Lin Ming estava na Terra dos Sonhos da plataforma de Jade do Mar, ele descobriu que havia uma falha no coração do passar do desejo. Na etapa do desejo, Lin Ming tinha visto Lan Yunhui, 10 anos mais velha. Ela tinha sido esquisitamente elegante e cantarolava uma música infantil. Ela estava convencendo seu filho a dormir. Quando Lin Ming viu a cena, quase se perdeu na ilusão. Lin Ming sabia que ele não tinha mais nenhuma conexão com Lan Yunhui. Enquanto ele perseguia o pináculo das artes marciais no futuro, seu caminho não mais se cruzaria com Lan Yunhui. Mas a traição de Lan Yunhui ainda era um nó em seu coração. Este chamado nó era um lugar no coração com o qual a mente não podia argumentar. Na jornada de um artista marcial, eles não apenas cultivaram seus corpos, mas também cultivaram seus corações e mentes. Eles tinham que ser verdadeiros para si mesmos seguindo seus desejos, sendo por amor ou ódio. Caso contrário, qual era o sentido para que se torturassem e praticarem artes marciais dia e noite? Sentindo a desolação e a solidão ao mesmo tempo e ainda assim tinham que suportar pacientemente toda a vida, já que sofreram inúmeras humilhações, então, exatamente o que era praticar artes marciais? Por que não ser apenas uma pessoa normal e comum? Um artista marcial tinha um coração orgulhoso. Eles não manteriam as coisas em seu coração, como perder um concurso ou luta importante. Coisas assim não poderiam frustrar seus corações orgulhosos. No entanto, haviam algumas coisas, como quando Lan Yunhui traiu Lin Ming e seguiu Juyan. Um ato tão malicioso afetou severamente o coração puro de Lin Ming e não importa quão forte e claro seu coração de artes marciais fosse, inevitavelmente deixaria um nó no coração. Isso era o que o povo queria dizer quando mencionavam espírito. Enquanto o espírito fosse suave, eles teriam pensamentos claros e facilidade de mente. Sua verdadeira circulação da essência não seria impedida e seus meridianos seriam capazes de se unirem mais facilmente. Por outro lado, se o seu espírito fosse ruim, sua mente seria bloqueada e ficaria deprimida. Não só a sua verdadeira essência não se moveria, mas seria presa em seu corpo e se tornaria uma raiva que os atacaria psicologicamente. Não só eles não poderiam cultivar, mas também prejudicaria sua própria saúde. Se seu coração arrogante fosse muito forte, então eles poderiam ficar loucos. Se seus pensamentos estivessem nublados e seus corações desconfortáveis, o cultivo de um artista marcial seria facilmente reprimido. Durante o período essencial de romper um gargalo, o nó se transformaria em um demônio que assombraria seus corações.
Isso faria com que o artista marcial falecesse e se tornasse imerso para sempre com sua obsessão antes de finalmente se transformar em um idiota. Havia apenas uma solução para limpar esse nó e isso era confiar em suas próprias forças para destruir o nó e cortar os espíritos malignos no coração. Sua mente ficaria clara, sua respiração suave e a verdadeira essência fluiria facilmente. Por exemplo, como na competição, Julian foi derrotado por Lin Ming. Ele perdeu sua dignidade e também sofreu uma séria lesão. Seus meridianos haviam sido danificados e isso afetará seus futuros esforços para entrar no período de condensação de pulso. Esse evento faria com que o coração orgulhoso e arrogante de artes marciais de Julian seja severamente frustrado. Mesmo que ele quisesse se levantar e recuperar seu orgulho e contratar um assassino para matar Lin Ming era inútil. Ele tinha que confiar um dia em suas próprias forças para derrotar Lin Ming e superar esses demônios em seu coração. No entanto, isso já era impossível para Julian. Não só experimentou uma ferida grave que vai influenciar seriamente o seu futuro cultivo, mas mesmo que ele estivesse completamente curado, mais tarde a disparidade entre ele e Lin Ming só aumentaria. Em contraste, Lin Ming tinha derrotado Julian em seu estado mais forte e cortou esse nó em seu coração. Seu coração de artes marciais só melhoraria novamente e embora ele não conseguisse alcançar um nível perfeito, o tempo que demorou para passar a etapa dos sonhos foi reduzido de novo. Desta vez, só demorou metade do tempo de incenso. Desta vez, ele só precisava da metade do tempo de Ling Sen. Quando acordou do mundo dos sonhos das artes marciais, ele fechou os olhos e lembrou o que experimentou na etapa do caminho do desejo. As bochechas de Lin Ming eram de uma cor estranha. Ele já não sonhava novamente com Lan Yunhui, mas sim havia sonhado com Qin Xingchuan. Não só isso, mas ele também sonhou com várias garotas de que ele não tinha muitas impressões. Por exemplo, a talentosa e jovem escritora, Wang Yuhan, que conheceu na Associação de Inscrição da Cidade da Fortuna do Céu. Havia também a irmã mais velha, rude e totalmente irracional que ele conheceu nas salas de aulas públicas do departamento de Cítara quando ele estava olhando materiais. No entanto, assim que essas duas meninas apareceram na Terra de Sonhos de Lin Ming, elas desapareceram instantaneamente. Lin Ming agora sabia que a passagem do desejo não mostrava necessariamente as mulheres que ele gostava em seu coração, mas também aquelas que eram capazes de despertar o desejo latente em seu coração. O desejo não inclui apenas o amor, mas também a luxúria. A natureza humana era a de um animal. Um animal só existia para duas metas, uma era sobreviver e a outra era procriar. Para sobreviver, comer e reproduzir, isso era luxúria. Portanto, os antigos textos tinham registrado que a natureza do homem era comida e sexo. Esse instinto foi impresso nos próprios ossos de todo ser humano vivo. Portanto, o coração desenvolveu uma ampla gama de desejos potenciais. Alguns desejos foram suprimidos pela própria verdade da moralidade. A etapa do desejo conseguiu encontrar essa luxúria infinita no coração de cada artista e ampliá-la fazendo assim com que os mesmos se percam dentro delas. Como eles dizem, não há homem neste vasto céu e terra que não tinha desejos ou vontades. Muitos artistas marciais praticam as artes marciais para satisfazer seus desejos. Porque eles se esforçaram para atingir esse objetivo, seu cultivo de artes marciais pularia 10.000 milhas por dia. No entanto, depois de terem cumprido seus desejos, sua força de cultivar artes marciais cairia. Este foi sempre um processo contraditório. Havia sábios de artes marciais, que para superar a passagem da paixão, até se castravam. Havia certos manuais de habilidade maravilhosos e antigos que haviam escrito em sua introdução: para cultivar essa arte, é preciso primeiro castrar-se e assim por diante. Isso foi porque, para alcançar o estágio de grande sucesso desses métodos de cultivo, eles tiveram que superar a passagem da paixão. Mas,
se o coração deles tivesse alguma luxúria, então seus demônios os superariam e eles pereceriam na bela terra do sonho, tornando-se um inútil. Por estas razões, alguns dos eunucos do palácio tiveram um rápido avanço quando cultivaram artes marciais. Isso ocorreu porque eles já não tinham esse desejo de luxúria, assim sua energia seria trancada em seu corpo e convertida em força e verdadeira essência. Lin Ming estava ciente dessas razões e não persistiu no passe do desejo. Afinal, desde tempos antigos até agora, nunca houve um artista marcial que não tivesse nenhuma pequena falha no coração das artes marciais. Enquanto ele meditava pacificamente na plataforma de jade do mar, Lin Ming ativou a fórmula do verdadeiro caos primordial e entrou rapidamente no estado de intenção etérea. Seu vínculo passou a um estado de inconsciência, e a verdadeira essência no corpo de Lin Ming começou a circular por instinto. Assim sua verdadeira essência começou a correr cada vez mais rápido, movendo-se em linhas que eram cada vez mais perfeitas. Lin Ming estava observando da perspectiva de um estranho. Ele sentiu que, à medida que a verdadeira essência fluía em seu corpo, também era muito mais rápido do que antes. Lin Ming estava indescritivelmente feliz. Devido à melhora em seu coração de artes marciais, sua intenção marcial etérea também aumentou o nível e a velocidade de cultivo aumentou ainda mais. Assim, ele não estaria muito longe de alcançar o pequeno sucesso do segundo nível do fórmula do verdadeiro caos primordial. Com uma respiração, Lin Ming deixou sua verdadeira essência girar por si só por 3 horas. Finalmente, Lin Ming abriu os olhos. O dia estava ficando tarde. De repente, lembrou-se do convite do príncipe herdeiro, então ele acendeu um talismã transmissor de som e enviou-o para Mui, cidade da fortuna do céu, no palácio do príncipe herdeiro. Neste momento, o sol tinha se posto e a porta da frente do palácio do príncipe herdeiro estava coberta de decorações festivas. Um fluxo de luxuosas carruagens puxadas por cavalos formaram uma longa linha. Todas as celebridades e figuras importantes da cidade da fortuna do céu reuniam-se com suas roupas de gala no palácio do príncipe herdeiro. O chão estava coberto de centenas de metros de tapete vermelho e também haviam centenas de lindas criadas que traziam comida, refrescos e frutas que passavam entre os numerosos visitantes. Música requintada e dançante que percorria todos os cantos de cada corredor. Hoje, o príncipe herdeiro Yang Lin havia hospedado um grande banquete em seu palácio. Embora o príncipe herdeiro tenha dito que esta parte era apenas uma confraternização simples, todos aqueles com olhares mais auspiciosos sabiam que esse banquete tinha grande significado político. Isso foi porque o convidado principal deste banquete era a estrela em ascensão Lin Ming, que estava no centro das atenções de toda a cidade da fortuna do céu. Para este banquete, o palácio do príncipe herdeiro fez preparativos e limpezas cuidadosos. O jardim foi remodelado e o chão de azulejo de pedra azul estava impecável como se tivesse acabado de ser polido. Estava brilhante e agradável. O palácio também havia preenchido a fonte com água limpa. A água azul brilhava debaixo dos raios de lua assim que eles a tocavam. Era verdadeiramente lindo. O Marquês Marcial do Sul chegou. Assim que o arauto anunciou isso, um homem gordo, de meia idade, usando um vestido de brocado entrou no salão principal do palácio do príncipe herdeiro com sua comitiva. Embora este homem estivesse parecendo inchado e gordo, seus passos estavam firmes e sua respiração era calma. Seu olhar preguiçoso ocasionalmente provocou um sentimento que fez com que os corações daqueles que o observavam palpitaram. Este homem de meia idade era um dos 10 grandes generais do Reino da Fortuna do Céu, o Marquês Marcial do Sul. O Reino da Fortuna do Céu tinha várias dúzias de generais no total. No entanto, aqueles que tinham poder e autoridade genuínos na palma das mãos, também tinham enorme prestígio e fama dentro do exército, eram apenas 10 pessoas. Essas 10 pessoas receberam títulos nobres. O Marquês Marcial do Sul era o mais novo desses 10.
Neste ano, ele tinha 69 anos. Marquês Marcial do Sul, ele também veio. Yang Lin ouviu esse anúncio e sentiu um grande aumento de felicidade em seu coração. Embora ele tivesse entregue um convite ao Marquês do Marcial do Sul, na verdade era apenas um meio de demonstrar uma boa etiqueta, ele realmente não acreditava que o Marquês Marcial do Sul se apresentasse. Embora Yang Lin fosse o príncipe herdeiro em nome, mas como oficial, seu poder e influência eram muito inferiores ao 10º príncipe Yang Xin. Quando o imperador idoso morrer e o trono mudar, desconhecia-se de que mãos o trono cairia. Este seria o período crítico de tempo em que as pessoas escolheriam quem apoiar. Se escolherem a pessoa certa, sua vida ficará cheia de uma vida de riqueza e sucesso. Mas com a pessoa errada, eles entrariam no abismo e não terão redenção. No entanto, as verdadeiras atitudes dessas pessoas eram evasivas. Os dois príncipes tinham principalmente seus próprios subordinados confiáveis, bem como aqueles como Julian, que estavam intimamente ligados ao 10º príncipe por sua família. A maioria dos outros já tinha status suficiente para evitar esse conflito e adotar uma abordagem moderada. Eles já avançaram rapidamente suas carreiras e simplesmente não precisavam participar do jogo das mudanças do trono para aumentar suas fortunas. Adotar uma posição moderada e não favorecer qualquer lado era a opção mais sensata. Não importa quem tenha saído no topo, seu status não seria afetado. Os militares eram especialmente assim. Desde a antiguidade, se os militares intervissem na batalha pelo trono, então se tornaria um assunto extremamente sensível. Portanto, os 10 grandes generais normalmente não compareciam aos banquetes detidos pelos príncipes. Isso ocorria porque haveria espiões nos banquetes que estariam informando sobre eles. Embora o 10º príncipe não assumisse que todos aqueles que participaram do banquete eram parciais ao príncipe herdeiro, ele se lembraria dessas pessoas. No futuro, se ele ganhar a luta e ganhar o trono, mesmo que essas pessoas não intervirão, ele não confiaria nelas depois que ele herdasse o trono. Havia um número limitado de cargos para ser um cortesão real do imperador. O número de talentos e gênios seria ilimitado. Quem não confiaria essas pesadas responsabilidades aos seus próprios subordinados confiáveis? Portanto, que o Marquês Marcial do Sul ter vindo hoje, foi realmente uma surpresa feliz para Yang Lin. No entanto, o príncipe herdeiro sabia que a razão pela qual o Marquês Marcial do Sul havia chegado hoje era principalmente por causa de Lin Ming. Ele queria conhecer Lin Ming e conhecê-lo. O Marquês Marcial do Sul também foi uma vez discípulo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Quando ele era jovem, ele também era conhecido como uma noz marcial. Ele certamente gostaria de conhecer alguém como Lin Ming. Noz marcial na China quer dizer que seria promissor. Este Lin Ming, ele não cresceu no entanto, já tem tamanho carisma. Se ele estiver disposto a me ajudar, minha sucessão ao trono será muito mais suave.